Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Vamos continuar abordando o medievo. Só que agora, pensando em como aconteceram as situações que foram ulteriores às cruzadas, que foi aquele movimento que levou toda a Europa em busca da Terra Santa e das relíquias de Jesus Cristo, fazendo com que houvesse efetivamente uma reorganização populacional no continente, pois as tropas de vanguarda eram sim muitas vezes os servos dos feudos ou os humildes habitantes dos burgos. Eu gostaria de falar para vocês que no século XIV nós conseguimos perceber um período extremamente sério conhecido como Grande Fome. Este período efetivo da história, esse período ímpar da história, foi caracterizado por uma situação atípica, contrabalanceada com grandes enchentes, grandes vendavais, tempestades de granizo, que diminuíram efetivamente o ponto alimentar de toda a população. A Grande Fome foi um período caracteristicamente terrível que o continente europeu viveu pelos idos de 1300. Enfraquecidos estavam eles, tanto com esta grande falta de razão alimentar, que também os seus corpos foram mais propícios à entrada de um patógeno maldito. Derivado de uma bactéria existente na pulga dos ratos, o Bacillus pestis, também conhecido como bacilo da peste negra ou da peste bubônica, assolou a população europeia também no século XIV. Quando a gente fala de peste negra, a gente compreende que entre 1348 e 1353, cerca de 60% da população europeia acabou sendo contaminada. Um quarto da Europa, até quase um terço, foi eliminada neste período que foi de 48 a 53. Se você fosse picado pela pulga do rato, o grau de letalidade levaria uma série de 4 semanas. Entretanto, se fosse de forma pneumônica de homem para homem, isso poderia levar à letalidade em 3 dias. Inicialmente, as pessoas eram enterradas. Os cães, os lobos, desenterravam, comiam os corpos. E a expansão foi muito maior. Então, compreendeu-se que queimar os corpos seria uma forma mais salutar para minimizar todas estas mazelas. As noções de higiene neste período ainda eram muito pequenas. Levava-se muito tempo para uma pessoa tomar um banho diário. As roupas das pessoas apodreciam praticamente no corpo. Não existia uma noção para higienizar os dentes. Todos esses detalhes devem ser aqui alavancados para compreendermos as grandes mazelas que a peste bubônica acabou avassalando em todo o continente europeu. Uma delas faz com que a gente compreenda que o próprio processo de renascimento, ou seja, de um ponto ruim, nós temos um ponto positivo, acabou sendo alavancado. De todas as mazelas, de toda a mortandade, compreendeu-se que as pessoas deveriam se higienizar mais. Deveriam ter um cuidado maior com a sua saúde. Isso fez com que as condições sanitárias da Europa mudassem drasticamente neste período. Isso é um ponto que nós devemos, então, louvar. É muito válido, muito peculiar ao período o fato deles não terem o hábito higiênico, como já foi narrado em outros momentos. Entretanto, essas mudanças vão dar origem ao próprio processo de renascimento cultural que vai ser a linha seguinte de todos os nossos estudos. Livros foram escritos e que narram as mazelas da peste negra. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, é um exemplo. Decamerão,
de Giovanni Boccaccio. Nós podemos citar também situações referentes até no próprio livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Tudo isso faz com que a Europa avance em desenvolvimento. O que? Uma situação de crise para que tenha uma melhor condição na sua existência vital. Um dado que eu gostaria de lembrar para vocês é que a partir deste momento nós começamos a perceber que um grande conflito que durou 116 anos, a Guerra dos 100 Anos, na verdade, vai ter origem. Este é um ponto que nós devemos também alavancar neste momento. A Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, ela caracteriza efetivamente o final da Idade Média e, tecnicamente, o início da Idade Moderna. Eu gostaria de lembrar para vocês que ela envolve diretamente França e Inglaterra e o desejo constante dos dois países de se autodominarem. Envolvem lutas palacianas entre a família Valois, envolvem lutas e desejos de reis ingleses dominarem toda a parte francesa, o que acabou não acontecendo. Foi uma guerra terrificante que destruiu, que desarticulou, que desestruturou não só Inglaterra e França, mas boa parte do continente europeu. Foi nessa situação que apareceu a figura de uma guerreira chamada Joana d'Arc, que foi queimada pelo Tribunal da Santa Inquisição, pois era uma menina especial que tinha visões espirituais, coisa que naquela época não era compreendido e não era aceito. A Guerra dos 100 Anos efetivamente também estrutura e reorganiza a França e a Inglaterra, mas vai fazer com que algo extremamente grave apareça daí para frente. A grande divergência, a grande disputa entre britânicos e franceses. Coisa que ficou muito perceptível, por exemplo, já na época napoleônica. Napoleão nunca conseguiu invadir o território da Inglaterra, por mais que tentasse, e estabeleceu assim com isso um bloqueio continental. Hoje nós falamos sobre a peste negra, a grande fome do século XIV, e também nós abordamos a grande Guerra dos 100 Anos. Eu gostaria que vocês continuassem aprimorando seus estudos e se aperfeiçoando neste momento de isolamento social. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e tudo de bom na vida de vocês.